Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil, a revista eletrônica que reúne os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. O Parlamento Brasil começa agora. Você vai ver neste programa. A Assembleia do Rio de Janeiro se mobiliza contra a intolerância religiosa. Santa Catarina adere ao projeto Audiência de Custódia. E parlamentares de Minas buscam a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Direto do Congresso, Câmara discute o apoio aos atletas indígenas. E o Senado debate o programa Ciência Sem Fronteiras. No quadro Vitrine, vamos conhecer o sucesso das empresárias catarinenses. E na Janela Cultural, a gente acompanha a procissão dos sanfoneiros pelas ruas de Teresina. Em junho deste ano, no Rio de Janeiro, a menina Kailane Campos, de 11 anos, foi apedrejada ao sair de um culto de candomblé. O episódio gerou um alerta sobre a intolerância religiosa em todo o Brasil. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj discutiu um relatório com dados nacionais sobre essa forma de preconceito. Praticantes de religiões afro-brasileiras são os que mais sofrem com intolerância religiosa no Rio. O estado é campeão no número de denúncias, de acordo com um relatório nacional elaborado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. O documento também identificou que entre o ano de 2011 e junho de 2015 foram denunciados 1.106 casos de preconceito contra religiões em diferentes estados do Brasil. Representantes de diferentes religiões, além de autoridades do poder público do Rio, estiveram presentes na audiência promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj para debater o direito do indivíduo em escolher o caminho religioso que quer seguir. O presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa falou que a lei prevê o crime de discriminação ou preconceito contra religiões, mas a interpretação dos casos pelas autoridades é que dificulta o julgamento. Quem quebra uma casa de santo, né? Você vai na delegacia, o delegado enquadra como rixa e não vilipêndio, ele já está errando. Porque rixa, no máximo que você pode, é levar o cara a dar uma cesta básica e uma autorização para continuar fazendo. Se você entra no vilipêndio, já é um crime. Entendeu? Então é justamente isso. Então a má vontade que as pessoas têm, né, de olhar esse caso como crime. E na verdade a intolerância ela não tem a ver com rixa nem com religiosidade, ela tem a ver com crime, né, que é previsto no Código Penal do país, como no artigo 20 da Lei CAO, que é também a perseguição por motivo religioso. O Rio de Janeiro possui um centro de atendimento às pessoas vítimas de intolerância religiosa através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O serviço oferece apoio jurídico, psicológico e social aos usuários. De julho de 2012 a dezembro de 2014, foram realizados 948 atendimentos, sendo que mais de 70% são de casos contra religiões afro-brasileiras. Um caso de intolerância religiosa que ganhou destaque no Rio aconteceu em junho deste ano, quando a menina Kailane Campos, de apenas 11 anos de idade, foi apedrejada na cabeça quando saía de um culto de candomblé. A avó da menina, que estava com Kailane no momento da agressão, lembrou durante a audiência que até o momento as autoridades envolvidas no caso não conseguiram identificar os agressores. Porque trocaram até o delegado e eu não fui informada e estive lá na semana passada e ele estaria de férias. Quando eu chego agora, ele já não é mais ele, já passou por vários investigadores. E eu não tenho resposta de nada. Tem que amadurecer muito e levar isso como... Não são religiosos, eles são criminosos, eles têm que ser tratados assim. Então, eu acho que a apuração tem que ser rígida, como crime mesmo, entendeu? Para a gente saber mais do caso, para a gente se afundar mais sobre o caso, para a gente saber mais de outras intolerâncias que têm acontecido. Não só a minha, porque depois da minha aconteceu já várias e isso daí
não tem lógica, não tem como entender. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, deputado Marcelo Freixo, disse que a Alerj vai se empenhar para que seja criada uma delegacia especializada no combate à intolerância religiosa. É mais do que a hora, assim como a gente tem delegacia especializada de combate à violência contra a mulher, que faz um trabalho fundamental, sem dúvida alguma os crimes de ódio que assistimos diariamente no Rio de Janeiro merecem que essa demanda seja atendida. O parlamento vai atender isso. E a gente formou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho vai fazer com que esses encaminhamentos possam chegar no secretário de Segurança, Mariano Beltrame, os casos concretos de violações possam chegar ao Ministério Público. Nós tivemos aqui a jovem Kailane, a muçulmana Denise e outros casos concretos de pessoas que tiveram seus direitos violados apenas por terem uma religiosidade. Então a ideia é que a gente possa encaminhar também cada um desses casos ao Ministério Público, fazer um grupo de trabalho para que a gente possa dar conta disso. Em fevereiro, o Ministério da Justiça lançou o projeto Audiência de Custódia. Em agosto, o estado de Santa Catarina aderiu ao projeto, que busca mais rapidez na apresentação dos presos à Justiça. Na audiência de custódia, o cidadão que for preso em flagrante tem o direito de ser apresentado a um juiz no prazo de 24 horas, com a presença de um advogado ou de um defensor público. Foi exatamente isso que aconteceu no Tribunal de Justiça na manhã dessa segunda-feira, logo após a assinatura do termo em que Santa Catarina entra no programa do Conselho Nacional de Justiça. O estado é o 15º do país a aderir à iniciativa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, participou do evento. Ele destacou a importância do programa, uma vez que hoje o Brasil é o 4º país que mais prende no mundo. Para o ministro, as audiências de custódia têm se destacado positivamente no país, porque trazem mais agilidade ao processo judicial. Na medida que um estado importante como Santa Catarina adere a essa iniciativa, eu penso que a audiência de custódia está plenamente consolidada no país. Não há nenhum óbice, nenhuma dúvida que se trata de uma iniciativa não apenas plenamente constitucional, mas realmente que contribui para o respeito dos direitos fundamentais da cidadania em geral, inclusive do preso, que não deixa de ser um cidadão. O ministro também destacou que tem consciência de que a estrutura do judiciário tem falhas, principalmente no interior, e que justamente por isso o programa vai ser implantado de forma gradativa, começando por Florianópolis. 2 audiências de custódia aconteceram na manhã dessa segunda-feira com a presença do presidente do STF. Nos estados que já implementaram o programa, foi concluído que cerca de 50% das prisões preventivas eram desnecessárias. Partindo desse princípio, a expectativa do Conselho Nacional de Justiça é de gerar uma economia anual de mais de 4 bilhões de reais. Havia uma primeira impressão dos magistrados de que isso acarretaria mais trabalho, mas verificou-se em todos os estados em que isto foi implantado, em que essa iniciativa foi implantada, a audiência de custódia realmente passou a ser efetivada, que, na verdade, o trabalho do magistrado diminui, porque na medida em que ele, em 24 horas, recebe o cidadão preso em flagrante, ele em 5 a 10 minutos resolve a situação do preso, ao invés de deixar acumular processo, levar os processos para o seu gabinete ou para a sua casa, estudá-lo depois no papel com mais vagar. Promover a inclusão e incentivar a autonomia de quem tem limitações cognitivas. Essa foi a meta de uma audiência pública promovida pela Assembleia de Minas na Semana das Pessoas com Deficiência Intelectual. Desde o nascimento do filho, que tem paralisia cerebral, a Adriane tem descoberto vários tipos de atendimento público especializado para crianças com deficiência. Mas ela lamenta que a informação não chega a muitas famílias. Pior ainda, quando vem a adolescência e a vida adulta. É uma deficiência crônica que até o dia que ele morrer ele vai precisar de ter um fisioterapeuta, de ter um psicólogo, de ter um psiquiatra, de ter um neurologista. Assim como ela, outras famílias vieram à Assembleia e encheram o auditório para acompanhar a audiência. O representante da Secretaria de Saúde informou que o Estado oferece serviços de graça para pessoas com deficiência em 132 APAES. E existem em Minas 13 centros de reabilitação. Mas é preciso mais. A ideia é conseguir que elas tenham essa proximidade dos seus municípios e ali façam um atendimento com qualidade.
Também preocupa a situação de pessoas com deficiência que estão envelhecendo. As pessoas com deficiência, quando não tem nenhum parente, quando seus já faleceram, eles precisam de apoio integral do Estado, entendendo apoio integral, acolhimento institucional. A comissão também toma o cuidado de estar discutindo no próximo dia 26 de outubro o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz também outras oportunidades, abrem outras portas importantes para o segmento e nós vamos estar discutindo a sua implementação. Tudo isso é importante: políticas públicas, garantia de direitos, novos espaços de convivência. Mas a audiência ainda discutiu comportamentos que contribuem para melhorar a qualidade de vida de quem tem deficiência. Mudanças de postura que começam na família e devem se estender por toda a sociedade. A inclusão também se conquista com autonomia. E autonomia nada mais é do que o direito de escolha, o direito de opção, o direito da pessoa inferir sobre a sua própria vida. A Isabela é um bom exemplo de respeito à autonomia. Ela vai ao salão de beleza sozinha, escolhe as próprias roupas e escreveu um livro sobre a história dela. Não é fácil para a gente que é mãe de uma pessoa com deficiência intelectual, mas a mãe tem que acreditar. Acreditar de que ele é capaz e colocar à prova. E ele é capaz. O bom humor da Isabela provocou risos. A gratidão à mãe emocionou os participantes. Eu sou muito amiga dela e preciso ser sempre amiga dela, porque é um presente de Deus. A seguir, Câmara discute o incentivo aos atletas indígenas. E o Senado faz audiência sobre a formação dos profissionais de ciência e tecnologia. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.